Caro André, a alegria é toda minha. É uma alegria especial poder colaborar de alguma maneira com o trabalho excelente que faz o Oliver Talk. E, sobretudo, fiquei muito tocado por ser convidado para uma data tão especial como é o Natal. Essa data marcante na história da humanidade. Para nós termos ideia de como o Natal foi desvirtuado, nós temos que ter ideia do que é o Natal, do que é propriamente a essência do Natal. O Natal é a comemoração daquilo que eu poderia chamar o fato dominante de toda a história. Fato dominante por quê? Porque ele é o anúncio da grande esperança que alimentava a humanidade, que era a vinda do Messias. Ele é o momento em que Deus se encarna e vem até os homens, vem até o mundo. E ele nos traz essa grande alegria, esse grande júbilo, que é coroar a esperança de séculos e séculos da humanidade. Essa esperança, inclusive, era uma esperança comentada entre os gentios, mas era a esperança de que viesse até nós o Salvador, viesse o Redentor. E nós temos, portanto, um momento de suma alegria para o mundo, de sumo júbilo para o mundo. E nós precisamos entender o seguinte: hoje é verdade que se fala do desvirtuamento do Natal, mas esse desvirtuamento ele tem algo do que é o próprio Natal. Então é isso que eu vou tentar também comentar aqui um pouco. O que é que eu diria a respeito dessa alegria? Nós vemos que no relato da Sagrada Escritura, nós temos o relato da ida da Sagrada Família, Nossa Senhora e São José, à busca de um lugar para nascer o Redentor. E eles não conseguem e vão para uma gruta. Vão para uma gruta, ali tem um burro, uma vaca, que, diz a Escritura, aqueceram o menino quando ele nasceu, e começam os grandes sinais, que são os sinais de chamada dos homens para irem adorar o Redentor que nasceu. Nós temos, antes de tudo, os pastores. Os anjos avisam os pastores e os pastores vão. A vida pastoril naquele tempo tinha uma importância que nós talvez hoje não compreendamos, não é? Mas a vida pastoril era uma das essências da sociedade daquele tempo. Então os pastores vão, e essa ideia de homens que vêm com seus rebanhos até a gruta, e ali eles ouvem um canto angélico que é paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Veja que esse cântico é um cântico de júbilo, mas é um cântico que já demarca uma posição. Glória a Deus nas alturas, portanto, antes de tudo, glória a Deus. Segundo, paz na terra, uma paz que era o que não havia, né? Paz na terra, mas é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos homens de boa vontade. Portanto, não é todos os homens, é aos homens de boa vontade. Ou seja, eles já dão a entender que há homens que não são homens de boa vontade. E isso vai ser a marca de Nosso Senhor ao longo dos tempos. Ele vai ser como uma rocha no meio do rio, dividindo as águas do rio da vida humana. Bom, o que é que há naquela noite de tão... eu usaria uma expressão talvez incompreendida por muita gente hoje em dia. O que é que há naquela noite de inocente? É que veio uma criança que é o homem-Deus. Essa criança é a pureza por excelência, é a bondade por excelência. E ela está ali nas mãos daquela que é a Virgem Maria, colocada por desígnio divino acima
como rainha de toda a criação, na sua paz, na sua delicadeza, na sua descrição. E tem São José, o homem da casa de Davi, que é o protetor daquela família que está ali, que é a família por excelência da humanidade. Bom, os pastores vêm, eles têm a sua alegria, depois, mais tarde, virão, sob o comando de uma estrela, virão os Reis Magos, em torno dos quais já vai se deslanchar a primeira perseguição dirigida ao menino Jesus, ao homem-deus, que é a matança dos inocentes, porque Herodes quer matar todas as crianças para ver se mata também o Messias, que era anunciado como rei. Bom, mas essa alegria vai fazer o quê? Ao longo dos séculos, os povos todos os povos, vão criar canções de Natal. Vão exprimir a sua alegria em canções as mais variadas. Os alemães, os franceses, os ingleses, os espanhóis, os portugueses, os italianos. Ao longo dos séculos, eles vão criar cânticos de Natal, cânticos populares, cânticos mais eruditos, que vão exprimir cada povo em si, como ele vê a alegria do Natal e do nascimento do Redentor. E em torno disso, há uma alegria natural, há uma esperança muito grande, há a certeza de que a maldade vai ser vencida por um excesso de beleza, de bondade, e os homens, o dia de Natal, a noite de Natal, é a noite que traz e coroa todas as esperanças dos homens. Parece que os homens, naquela noite, todas as suas preocupações, todos os seus conflitos, eles se apagam. Há um fato, creio que durante a Primeira Guerra Mundial, em que essa é a força daquele que vem trazer a paz, a verdadeira paz, não a paz fictícia dos pacifismos modernos, mas a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, eu estou dando uma volta um pouco grande, mas sendo assim, é natural que os homens manifestem uns em relação aos outros uma alegria muito grande, porque é uma alegria de toda a humanidade. E é natural que os homens, já que os reis magos, já que os pastores, sobretudo os reis magos, trouxeram presentes, é natural que os homens troquem presentes entre si. É natural. É bom que isso aconteça. Só que, o que é que aconteceu no mundo atual? Os homens esqueceram o fato e ficaram só no presente. Os homens tornaram essa congratulação mútua uma congratulação humana e esqueceram o centro da festa, que é o menino Jesus. Ou então é um menino Jesus que está ali só de passagem, mas que não é mais o centro da festa, não é mais o centro dos corações. As pessoas não se voltam mais para ele. Então, muitas vezes, as pessoas acham o seguinte: não, se acabarmos com os presentes de Natal, volta o Natal. Não volta. Não volta. Não volta porque é muito mais profundo. O que se perdeu foi o espírito do Natal, a essência do Natal. O que se perdeu foi o sentido cristão do Natal, o sentido profundamente cristão do Natal. E esse sentido tem a ver com a compreensão do que é a vida do homem, do que é o pecado original. E isso é algo que bate de frente com a mentalidade moderna, que é: não há pecado e não há pecado original. O homem é imaculado e tudo o que ele faz, a ciência, a técnica, são uma espécie de redentores do homem e não mais nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes se bate nos presentes de Natal, nas festas de Natal, etc., achando que assim se está resolvendo o problema do Natal. Não está. O problema do Natal é mais profundo, a meu ver. E é essa falta de senso de que o Natal é o fato dominante da história humana. Olha, eu acho que sim, pelo seguinte: o que é que nós vemos no mundo atual?
nós vemos e isso tem, eu não faria agora aqui uma explicação prolongada nem profunda, mas isso tem a ver com algo de um fenômeno que se acentua muito na Revolução Francesa, que é a separação da vida civil da vida sobrenatural. Há uma espécie de empurrar para o lado a vida sobrenatural e construir uma civilização totalmente laica, totalmente humana. Ora, a sociedade medieval, a civilização por essência, que foi a civilização cristã, ela tinha como um arco gótico o natural e o sobrenatural unidos profundamente. Unidos como estão unidos no menino Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Não há uma separação, como muitos hereges quiseram fazer. Não, ele era só Deus ou ele era só homem. Não, ele era as duas coisas. Era a união perfeita. E essa união se transmitiu pela civilização que nosso Jesus Cristo inspirou, que foi, segundo a linguagem dos papas, a civilização cristã. Ora, nós fomos, e o homem contemporâneo foi cada vez mais fazendo isso, ele se esquece que todos os anos nós rememoramos e comemoramos o Natal. Se é todos os anos, é porque essa mensagem de nosso Jesus Cristo, essa encarnação, ela tem que se perpetuar na história. Ela é tão forte que a humanidade passou a dividir a sua história de antes de Cristo e depois de Cristo. De tal maneira é importante. Até isso querem apagar. Mas o que nós temos que perceber é o seguinte: nós começamos a construir uma civilização, se é que se pode chamar civilização a isso, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi relegado à penumbra, talvez, às vezes nem isso, a penumbra de uma igreja, onde nós vamos bater na porta quando precisamos de uma coisa pessoal. Estou precisando de um emprego, estou precisando de me curar de uma doença. Claro que isso é tudo muito bom e nós devemos fazer isso. Mas não há mais aquela noção de que a civilização que nós estamos vivendo e construindo dia a dia, ela tem que ter como norte e como eixo nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos. O Papa Leão XIII falava, ao descrever a civilização cristã, ele dizia o seguinte: tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os Estados. Essa frase, só essa frase, é fantástica. Ou seja, a filosofia do Evangelho governava os Estados. Por quê? Porque ela presidia a todas as instituições, a todos os costumes, a todas as relações sociais. Isso não existe mais. E nós hoje temos essa expressão completamente louca. Nossa, mas em pleno século XXI. Mas como em pleno século XXI? Nosso Jesus Cristo é o Senhor de todos os séculos. Do século XXI, do século XX, do século XIX, do século XVIII e assim para trás. Ele é o Senhor dos séculos futuros também. Então, essa frase, em pleno século XXI, traz a ideia de um homem que é o Deus da história, em que ele passa, nós temos uma civilização materialista e fundamentalmente evolucionista, que não crê num sobrenatural, que não crê numa redenção e que acha que a redenção e o milagre da salvação do homem, uma salvação só material, vem pela técnica e pela ciência. Nós estamos vivendo isso, vivemos isso nos dias de hoje. Então, é por isso que há esse esquecimento. E, infelizmente, esses erros entraram no próprio seio da Igreja Católica. Entraram em muitos católicos que deixaram de falar da divindade de nosso Jesus Cristo e passaram a ver as coisas de uma maneira materialista, sem fé, sem sobrenatural. E nós temos hoje uma crise horrível dentro da Santa Igreja, inclusive por essa falta de visão da vinda do Messias. Vinda do Messias que pressupõe sempre o seguinte, que no homem há uma luta.
Há uma luta interna, primeiro, entre as suas tendências para o mal e para o pecado e as suas apetências para o bem e para a virtude. Essa é uma realidade humana de cada homem, mas é também das sociedades. E muita gente fica se apegando a soluções políticas ou a soluções científicas, mágicas, achando que ali vai encontrar a salvação. Quando tudo, tanto a ciência, como o saber, como a política, como tudo, deve ter um norte e deve ter um eixo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no Natal. O que é que eu acho dessa sua pergunta, que eu acho muito interessante, dessa sua colocação sobre esse texto? É que houve muitos na história, e isso aconteceu especialmente no século XIX, houve muita gente em que no século XIX houve assim, como dizem os franceses, um sursaut do espírito medieval e do espírito cristão profundo, do catolicismo até profundo. O que é que aconteceu? Muitas pessoas começaram a dar a ideia de um Cristo laico, de um Cristo bondoso, mas sem sobrenatural, de um Cristo que fosse uma espécie de unguento para a humanidade, mas sem a questão sobrenatural. Ora, é isso que você está dizendo, é o seguinte: não vamos derrubar nosso Senhor Jesus Cristo, não vamos derrubar o Natal, mas vamos esquecer esse cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu volto a esse cântico pelo seguinte: as coisas celestes têm uma capacidade de sintetizar a realidade humana de uma maneira fantástica. Porque o que é que está dito ali? Glória a Deus nas alturas, ou seja, a meta do homem é glorificar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E paz na terra aos homens de boa vontade, ou seja, a decorrência dessa atitude de adoração a Deus é uma paz que haverá na terra, que é uma civilização impregnada pelo cristianismo. Veja que isto não é diferente das utopias humanas de uma sociedade perfeita, não é isso que está dito. A Igreja nunca disse isso. A Igreja disse que era uma sociedade que tendia à perfeição. Como Nosso Senhor disse, sede perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito. Mas não quer dizer que a humanidade vai ficar sem sequelas, que a humanidade vai ficar sem problemas. Não, isso é uma utopia, não é isso que a Igreja ensina. Então, esse cântico dos anjos diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ora, o que você disse atrás é o seguinte: só paz na terra. Ponha Jesus Cristo, mas um Jesus Cristo laico. Essa ordem sobrenatural atrapalha o nosso pensamento. E esse Jesus Cristo pode ser um homem extraordinário para essa ordem humana. Mas não venha nos falar de redenção, de crucifixão, de sofrimento. Não venha nos falar disso. Venha nos falar de mercado. Venha nos falar de soluções humanas. Ora, tudo o que é... Isso não quer dizer que nós temos que ficar... É o erro de muita gente, acha que a Igreja prega o seguinte: não, fique sentado, não faça nada, deixe as coisas acontecerem. Não, a Igreja nunca disse isso. A Igreja elaborou uma civilização requintadíssima, com obras de arte, com obras de cultura, com obras práticas. Eu visitei aqui em Portugal uma antiga abadia, mais antiga do que o Reino de Portugal, que foram os que iniciaram as grandes plantações em grandes quantidades. Não era para os monges, era para atender as populações que viviam pobres, que eram vítimas dos males do tempo, dos problemas que existiam. Então, eles foram as abadias que começaram a desenvolver técnicas de plantar em grande quantidade para fazer reservas, para atender materialmente as populações. Então, não vamos cometer esse erro de achar que o cristianismo ensina uma passividade diante das coisas materiais. Não. Só que ele não põe, por exemplo, o mercado como um Deus, né? Isso não. E, sobretudo, não põe um mercado abençoado por um Jesus Cristo laico. Também não. Também não.
E o que nós vemos hoje em dia é isso. É um Jesus Cristo que é esquecido na sua essência de salvador da humanidade, de homem-Deus, e é apenas apresentado isso na melhor das hipóteses, né? Depois nós passamos para outras correntes que passam a destruir mesmo e a querer a morte dos cristãos e a apagar a ideia de nosso Jesus Cristo. Mas essa posição intermediária, entre aspas, que é a posição seguinte, não falamos de Cristo, sim, mas de um Cristo sem sobrenatural. Nós temos um universo fechado e não um universo que é interpenetrado pela questão sobrenatural. Porque eu acho que diversidade, multiculturalismo, enfim, todas essas expressões, elas encerram um grande engano. Elas tiram do eixo da história o Senhor da história, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e dizem, ele é mais uma mitologia que existe aí. É um multiculturalismo, cada um tem a sua cultura. Ora, o cristianismo e a verdade da Igreja Católica é que nós temos não é que nós temos uma religião que nós encontramos pessoalmente. Há uma religião revelada por Deus. Há uma religião com provas reveladas. E essa religião revelada nos fala do Senhor de todos os tempos e fala do Verbo. Inclusive, há um trecho do Evangelho de São João que diz isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Então, isso é uma verdade essencial, revelada. Ora, no momento em que você diz, em nome da diversidade, não diga mais Feliz Natal, o que é que você está dizendo? Quer dizer que dentro da diversidade o seu Feliz Natal não cabe. Porque para não ferir os outros, você tem que deixar de falar de Feliz Natal. Espera aí, mas que diversidade é essa? É a diversidade que cala a verdade? Ora, diversidade devia supor que era tudo. Não. É uma diversidade que cala a verdade. Bom, depois o multiculturalismo também vai na mesma linha. Quer dizer, como há um multiculturalismo, não fale de nosso Jesus Cristo e também não fale do Natal, porque isso é querer impor. Bom, mas para você, entre aspas, não impor, os outros impõem a você que você cale o nascimento de nosso Jesus Cristo. E eu acho que essas são as grandes armadilhas do mundo contemporâneo, que são mais subtis do que as armadilhas propriamente tirânicas de uma Coreia do Norte, em que agora há dias foi anunciado que o líder da Coreia do Norte disse que não se vai celebrar o Natal, vai se celebrar o dia do nascimento da minha mãe. Bom, isso é uma aberração. Mas isso é um tirano daqueles tiranos mais primitivos, mais primários. Mas é muito mais sutil, é isso. Nós estávamos conversando, antes de gravarmos aqui, sobre aquela comissária pela igualdade da União Europeia que elaborou um documento de linguagem interna e linguagem externa da Comissão Europeia que não falaria mais de Natal, que não quereria que se falasse mais de Jesus, de José e Maria, que não se queria muitas outras coisas, que era para apagar, em respeito aos outros, apagar o cristianismo. Isso deu uma celeuma muito grande e eles tiveram que voltar atrás. Mas o voltar atrás é apenas uma questão tática. A essência do pensamento estava no documento. E temos mais. Temos alguém que é um deputado trans que se veste de Virgem Maria trans e aparece numa coisa pública. Curiosamente, em nome da diversidade, você não faz qualquer punição a essa ofensa agressiva a nosso Jesus Cristo, a sua Mãe Santíssima, não faz. Mas se você for atacar essa posição, você não é capaz de ser vítima de uma perseguição, porque você não é tolerante. Quer dizer, eles têm um ato de intolerância em nome da diversidade, e você não pode se defender, não pode defender a honra de nosso Jesus Cristo, a honra de sua mãe,
Não pode porque você é um intolerante. Então, eu acho que nós temos essas armadilhas montadas, que são armadilhas, na verdade, linguísticas, mas que revelam por trás um senso perseguidor muito grande. Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que há um inimigo, sim. Há um inimigo. Eu costumo usar muito essa expressão, porque ainda outro dia aqui conversando com amigos eu usei essa expressão. Muitas pessoas dizem, não, o globalismo, o capitalismo, o esquerdismo, o comunismo, o muçulmanismo. É verdade, todas essas realidades existem e todas elas têm facetas próprias. E eu sempre me lembro, quando falo disso, sempre me lembro do seguinte, de uma figura da Escritura, de uma figura do Apocalipse, que é a besta com várias cabeças. É muito curioso que haja essa imagem. Eu não vou aqui fazer uma interpretação escriturística disso. Eu estou fazendo apenas apanhando aquela imagem da besta com várias cabeças para dizer o seguinte: vejam como é possível imaginar uma besta que tem várias cabeças, portanto, são vários espíritos, digamos assim, que se animam naquela besta, mas ela é um corpo só. Ela tem uma unidade só, apesar de ter muitas cabeças. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: essas cabeças são todas cabeças, globalismo, capitalismo, ou certas facetas do capitalismo, e o socialismo, o comunismo, tantas outras coisas, correntes de arte, correntes de cultura, correntes de filosofia, enfim, muçulmanismo, um certo tipo de radicalismo muçulmano, enfim, muitas outras teorias políticas também, elas são cabeças de uma mesma hidra. E essa hidra, a meu ver, tem um nome dado por correntes de pensamento católicas e que depois foram consagradas também no livro Revolução e Contra-Revolução do professor Plínio Corrêa de Oliveira como revolução. Há uma unidade da revolução. E a revolução é essencialmente a inimiga do Natal, com todos os seus aspectos, seja quais forem. Ela é inimiga do Natal pelo seguinte, porque ela crê no homem, o homem é imaculado para ela, o homem ou a massa são imaculados para a revolução, e é na ciência, na técnica, na evolução humana que a revolução acredita para a construção de uma utopia. E essa utopia é uma utopia que dá livre curso às paixões humanas, ao orgulho, à sensualidade, aos desbragamentos totais de todas as paixões humanas. E isso é, na essência, o contrário das verdades que nosso Senhor Jesus Cristo vem ensinar. Ele vem ensinar a paz, ele vem ensinar a paz de espírito, ele vem ensinar os deveres, os mandamentos. Ele diz muito simplesmente: quem me ama, quem ama a Deus, cumpre os meus mandamentos. É simples. Ou seja, portanto, a revolução é a elaboração de toda esse ódio ao Natal e que mais do que estar numa corrente X, Y ou Z, está nesse espírito que é o espírito da revolução. A revolução, ela é toda feita de negação de hierarquias. A hierarquia nos leva a Deus. A hierarquia dos seres nos leva a Deus. Ela é feita de negação de toda a hierarquia. Ela é feita, por essência, da negação do sobrenatural, de um universo fechado sem sobrenatural, com um universo que caminha no espaço, fruto de uma evolução interminável. Bom, é isso que a revolução professa. E nós vemos que isso é o contrário do que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e do que ele veio anunciar essencialmente no Natal e que os anjos cantaram. Agora,
você me perguntará, bom, mas isso pode ter expressões diferentes. Pode, exatamente, pode ter expressões diferentes. E a inimizade pode se manifestar de muitas maneiras, ora violentamente, ora intelectualmente, ora, enfim, de tantas e tantas maneiras. Mas nós vemos isso no direito, na arte, em tantas e tantas coisas. Na medicina nós estamos vendo isso também, o que parecia que era apenas uma coisa de precisão. Não, nós estamos vendo elaborações, inclusive, sobre a concepção da criação do homem e tudo mais. Então, me parece que é isso, é esse o inimigo. Eu gostaria de ter aqui, não tenho, infelizmente, um texto do Papa Pio XII, em que ele faz uma descrição desse inimigo. Quem é esse inimigo? Ele faz uma descrição do que é a revolução num dos seus documentos, que é bastante interessante. Se estivesse aqui, seria interessante. Não sabia que a nossa conversa chegaria a esse ponto, mas há um texto de Pio XII em que ele faz a descrição desse inimigo. Eu creio que você disse muito bem. Historicamente falando, há correntes novas. Nisto aqui, nós temos, por exemplo, o comunismo. Mas o comunismo é uma ideologia que vai se metamorfoseando muito. Depois nós temos o nazismo, nós temos o liberalismo, nós temos inúmeras correntes que ao longo dos tempos foram aparecendo. Nós temos o modernismo, chamado modernismo, dentro da Igreja Católica, que é toda uma corrente que até o Papa São Pio X combateu com documentos muito importantes. Nós temos os liberais católicos, enfim, temos muitas e muitas correntes, e não podemos dizer, eu acho que, a meu ver, não se pode dizer que na história houve uma única que foi a representante dessa inimizade. Se possa dizer o seguinte, não, é a única que representou mais a inimizade contra o Natal. Eu acho que, no fundo, o mistério da redenção que está vivo no Natal, esse mistério da redenção é o mistério que precisa ser afastado da humanidade. É um mistério que a Revolução não quer de modo algum. Ela quer nos oferecer, ela quer uma profunda revolta contra a ordem da criação, ela quer uma profunda subversão de toda a ordem, e essa ordem, esse inimigo é processivo, ele vai agindo processivamente. Mas nas primeiras explosões dele, já estavam as últimas radicalidades dele. Não explicitamente, mas estavam no espírito de ódio e de subversão, já estavam. Então, essa explosão revolucionária, nas primeiras correntes, já tinham os erros das últimas correntes. Eu vou ser mais explícito. Talvez as correntes, e há muita gente que fala disso, né? Talvez as correntes comunistas primeiras, que fizeram a Revolução, por exemplo, a Comuna de Paris. Se você fosse falar naquele tempo da ideologia de género para aquelas pessoas, talvez para a maioria das pessoas, eles ficam, nossa, espera aí, mas isso aí não. Só que o ódio deles contra a ordem, o ódio contra a desigualdade, o ódio contra a sacralidade do poder já continha, no fundo, a possibilidade de uma ideologia de género que é a negação da própria natureza. Mas eles não tinham coragem ainda de formular isso para si. Talvez um ou outro sim, mas a maioria não. Mas isso não quer dizer que aquele ódio não contivesse a explosão que vai, por exemplo, a ideologia de género. Ou a odiar tanto o ser humano que a pessoa professa e exulta com a morte de inocentes no seio das suas mães, como no aborto. Não sei se isso está claro. Então, eu não diria assim, é tal corrente ou tal outra. Todas elas caminham para a radicalidade de si mesmo.
Eu até encontrei aqui, enquanto nós estávamos conversando, até encontrei o trecho de Pio XII, e se você me permite, ele é curto. Eu acho Claro. que ele ilustraria muito o que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: Pio XII faz uma alusão à união dos homens da Ação Católica Italiana em 1952 e diz o seguinte: quem é esse inimigo? Ele se encontra em todos os lugares, no meio de todos. Sabe ser violento e astuto. Nestes últimos séculos tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social da unidade no organismo misterioso de Cristo. Ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, a Igreja não. Depois Deus sim, Cristo não. Finalmente o grito ímpio, Deus está morto. E até Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como as principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Você vê como ele resume, nessas poucas palavras, essa evolução desse erro. Esse inimigo é único, só que ele vai se explicitando a si mesmo. Eu diria que falta um tempo do verbo. Prevalecerá também. Prevaleceu, prevalece e prevalecerá. Por quê? Porque ele é a vinda do próprio Redentor à Terra. Ele é o Senhor, ele, no ritual da Semana Santa, quando o sacerdote abençoa o Círio Pascal, ele diz Alfa e Ômega. Ele é o princípio e o fim. E os homens não são o princípio e o fim, os homens são as criaturas. Eles podem se levantar contra Deus, eles podem perseguir, eles podem fazer tudo, mas ele é o Alfa e o Ômega. A própria essência do Natal, a própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a prova de que ele prevalecerá sempre contra as perseguições, contra as astúcias, contra essas modalidades sorrateiras de perseguição em nome da diversidade, em nome disso e daquilo. Ele prevalecerá porque ele é o Senhor da história. E esse fato é um fato incontornável. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele se encarnou, ele nasceu na gruta de Belém para trazer aos homens uma esperança. E no fundo, todos os homens sabem que no fundo dos seus corações, eles sabem que a única esperança que pode salvá-los é nosso Jesus Cristo. Eles se desviam muitas vezes. Eles vão como cegos à procura de salvadores que não são salvadores. Eles vão à procura de soluções mágicas. Mas eles sabem, ao fazerem todas essas coisas, que o único salvador, o único que pode reger a humanidade com bondade e com austeridade ao mesmo tempo, é nosso Jesus Cristo, que veio no Natal. E por isso é que o Natal prevalece. Por isso é que muitas vezes a maneira de destruir o Natal é desvirtuá-lo e não persegui-lo abertamente. Vamos tentar desvirtuar para dessa maneira fazer esquecer a essência do Natal. Mas os homens têm necessidade dessa esperança. Os homens têm necessidade de acreditar que no fundo há uma ordem suprema no universo. E essa ordem só pode ser a ordem do próprio Criador, daquele que é o Criador do céu e da terra e daquele que se encarnou. Esse mistério da encarnação é algo extraordinário, né? Esse mistério da encarnação é o que rege, é o ponto principal da história e é o momento em que a suprema bondade de Deus quis vir até os homens, quis estar entre os homens, quis estar entre nós numa vida primeiro privada, com a sua... Mas veja bem, logo ali começaram as perseguições. O menino Jesus teve que fugir para o Egito. A Sagrada Família teve que fugir. Portanto, a perseguição sempre esteve presente. Mas isso não destruiu. Nosso Senhor
ensinou, Nosso Senhor Nosso Senhor fez milagres, Nosso Senhor, o grande milagre do Nosso Senhor é a doutrina dele. Ele professou essa doutrina, ensinou a simples e a sábios. Ele já quando tinha poucos anos e vai levado ao templo pela Sagrada Família, desaparece, e quando os pais o encontram, Nossa Senhora e São José o encontram, ele está no meio dos doutores ensinando aos doutores. E os doutores impressionados com o saber daquele menino, porque era o próprio homem-deus. Muito bem. Isso é impossível ser apagado da história. Seria um sonho louco querer apagar o centro da história, que é a encarnação do Verbo e essa promessa que Nosso Senhor veio trazer de salvar os homens do pecado original. Se você me permite, eu tenho aqui um pequeno trecho de um artigo que o Dr. Plínio escreveu no Legionário em 1936, creio que em 1936. Bom, mas a data não interessa muito. O que ele diz é o seguinte: ele fala exatamente desse problema que você levantou agora. Mas no meio disso tudo, no meio desses ataques, no meio dessas coisas todas, devemos perder a esperança? Ora, o Natal é a essência da própria esperança. Foi uma esperança que acompanhou a humanidade e que a humanidade viu naquela noite misteriosa, naquela noite na simplicidade de uma gruta, numa gruta que depois é iluminada por uma estrela que vem trazer os reis magos com os seus séquitos, que vem de longe trazer o louvor a Nosso Senhor Jesus Cristo, a adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo, seus ouro, incenso e mirra, os pastores que estiveram ali, os anjos, tudo isso é realmente o que é a essência da esperança. Se você pudesse falar de um dia na humanidade que representa a esperança, não é o único. Num dia que representa a esperança é o Natal. É o Natal em que todos os corações se sentem como que dulcificados, como que se sente o seguinte: todas as maldades como que parece que tentam, talvez em vão sobreviver, mas são amolecidas. Bom, esse trecho me parece muito interessante porque ele diz o seguinte: por toda a parte só encontramos ódio, rancor e perseguição. E, no entanto, cumpre que não desanimemos. Não seríamos dignos da graça inestimável do batismo que recebemos se permitíssemos que o pânico se apoderasse de nós. Nem na ordem natural, nem na ordem sobrenatural há motivos que justifiquem a inércia e o pessimismo. O que a Igreja espera hoje em dia de seus filhos é a realização de uma tarefa ao mesmo tempo muito grande e muito simples. Ela quer que todos os católicos dignos desse nome, e não a turba-multa dos pagãos que usam o rótulo de católico, com uma persuasão vigorosa e magnífica, se ergam no tumulto do mundo contemporâneo, proclamando o cristianismo como o seu único salvador. Único, dissemos, e insistimos sobre esta palavra. Erraria crassamente quem supusesse que Cristo só veio salvar a humanidade do seu tempo. Em todos os tempos, em todos os países, para todos os povos, em todos os perigos, em todas as dificuldades, apesar de todos os pecados, Cristo é o único Salvador. Ou seja, isso é a essência do Natal. E essa esperança não pode morrer. Então nós temos que ter, ao mesmo tempo, no tumulto do mundo e nessas perseguições, nesses desarrazoados que estamos vivendo, essa certeza única. Ajoelhemos diante da gruta de Belém e nos lembremos das palavras dos anjos: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Olha, eu compreendo perfeitamente e acho que isso não só é legítimo, como é uma das partes essenciais do Natal. É que há esse encanto, há essa maravilha. Você veja o seguinte: o que é um pinheiro de Natal depois de enfeitado? É como se fosse uma super árvore, uma árvore excelente, com bolas maravilhosas, com fitas, com luzes, que dá uma ideia de um mundo imaginário.
de um mundo maravilhoso, de um mundo de encanto. Por quê? Porque é isso que Nosso Senhor veio fazer à Terra, trazer à Terra. Ele veio trazer esse encanto, que é um encanto sobrenatural, mas que se transmite nessas memórias naturais. Bom, se você me pede, eu conto aqui algumas das recordações que me também ligam ao Natal, que é o seguinte: primeiro, o fazer-se o presépio. O presépio era montar o presépio, ver, inclusive uma coisa que hoje é proibida, por exemplo, mas nós íamos com o meu pai para uma serra que tem perto de Lisboa, procurar nos muros o musgo que nós cortávamos e trazíamos para casa para pôr no presépio. Hoje você não pode fazer isso. Não pode ir a um muro e tirar um pouco de musgo daquele. E aquilo era um encanto. E nós trazíamos, depois montávamos os pastores, os reis magos, enfim, aquele encanto de montar o presépio era um encanto do Natal. Depois era também aquela ideia daquela noite que nós receberíamos presentes, todos em família, todos juntos. Mas havia algo muito interessante. É que havia um hábito muito interessante, que havia crianças pobres que vinham à casa das pessoas cantar canções de Natal. Então, naquela noite, ou um dia antes, ou um dia depois, eles vinham, abria-se-lhes a porta, eles entravam, cantavam um cântico de Natal e nós dávamos coisas para eles, dávamos doces, dávamos, enfim, o que nós pudéssemos, dávamos algum presente, algum dinheiro, mas aquilo trazia uma alegria, que era uma alegria de uma convivência em paz e de uma convivência em que os sentimentos mútuos eram da paz do menino Jesus. Isso era algo muito interessante. Tudo isso foi acabando, tudo isso foi desaparecendo. E essa alegria que se espalhava por toda a sociedade, pobres, ricos, médios, enfim, toda a gente compartilhava dessa alegria. E depois a reunião da família toda, e mais alargada, não só a família, o pai, a mãe e os irmãos, mas depois a família toda reunida, e tudo aquilo tinha um encanto e uma beleza que eu recordo assim, que era de uma felicidade repetida. Ainda não acabou e vai continuar. Era isso que bom, e fora o que é o principal do Natal, eu estou dizendo fora, mas é o principal do Natal, que era a ida à missa do Galo propriamente à meia-noite. Era à meia-noite mesmo. Então você ia a uma missa em que era comemorado o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, e tinha aquele mistério de algo à meia-noite. Era muito interessante. Não saia daí, quero te agradecer primeiramente por você ter visto esse vídeo até agora. Eu sou o Luciano, eu sou o produtor e diretor desta obra que nós estamos te oferecendo, e eu quero te fazer um convite especial. Sábado agora, dia 18, nós iremos fazer uma celebração de Natal especial no Instituto Veraz. Será uma celebração de Natal presencial, não será online, e lá você vai encontrar todos os professores que já estiveram aqui na Oliver Talk: Evandro Pontes, professor Joel Gracioso, André Assi Barreto, e entre outros. Nós teremos música junto com a turma do Senso Comum, e também teremos música clássica lá. Iremos fazer uma grande celebração de Natal. Será neste dia 18, correto? Vai ser aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, próximo ao metrô Brigadeiro. O link se encontra na descrição, mas vá rápido, hein? Compre rápido, porque os ingressos estão acabando. Certo? Eu te encontro na próxima quarta-feira para o nosso próximo convidado, professor Joel Gracioso. Até a próxima!